E aí galera do Fãs de Esportes, vocês viram a treta envolvendo o Marcelo e os jogadores do Fluminense, né? As discussões entre os jogadores vieram à tona depois de uma acusação polêmica, que tá dando o que falar desde que os bastidores foram expostos. O Marcelo é um cara nojentinho. E se quiser vir falar comigo, falar o que você quiser, irmão. Quando você quiser, a hora que você quiser. É um cara marrento. O Marcelo é um cara arrogante. Porque esse cara é mascarado, nojento, um cara que jogou 2 Copas do Mundo, não jogou nada. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa polêmica. E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Agora, vamos direto ao ponto desvendar o que rolou na treta entre Marcelo e os jogadores do Fluminense, depois que as informações dos bastidores vieram à tona. Vamos conferir. Eu vou dar minha opinião sobre o Marcelo. Primeiro, jogador mascarado. Jogou 2 Copas do Mundo e não jogou nada. Segundo, que tá gordo igual um porco. E vocês da imprensa do Rio sempre me criticaram que eu tava gordo. Vocês acabaram com a minha vida e muitas vezes, mas nunca falaram a verdade em relação ao Marcelo. Segundo, que nem de Xerém, nem de Fluminense ele torce, sempre foi botafoguense. Terceiro, um ambiente ruim com os funcionários. Quarto, ambiente ruim dentro do vestiário. Quinto, ele nunca foi um cara bem legal lá dentro. O Mano já estava aguentando a pressão desse cara há muito tempo. E aí, o que ele fez com o Mano, parabéns ao Mano Menezes, que eu não tenho amizade e nunca vou ter com o Mano Menezes. Mas o que ele fez, ele podia chegar na coletiva, falar um monte de coisa e ficou quieto para não sei o quê. E você, Marcelo, você ficou reserva do Coentrão, mas você não falou nada no Real Madrid, né? Você jogou 2 Copas do Mundo e não jogou nada. Ah, você jogou muita bola no Real Madrid, mas você não é uma unha perto do Roberto Carlos, em termos de homem, em termos de tratar bem as pessoas, em termos de tratar as crianças. O Roberto Carlos é o maior lateral esquerdo do Real Madrid e ele sim é uma referência pra nós. Você não é nada. Eu sei o que os caras falaram dentro do vestiário. Você acredita que eu sei? Sim. Eu não vou falar, porque se eu falar, não é legal. Neto. O que o Mano falou pra ele, pra todo mundo, na cara dele, no vestiário, vocês não têm ideia. E eu sei o que foi falado dentro do vestiário, depois do jogo. Eu sei. E o Mano tá certo, porque não foi só esse episódio. Foi com os funcionários, foi com todo mundo, foi nos treinamentos. Sabe o que esse cara fazia? Pelo menos o que eu sei. E se quiser vir falar comigo, falar o que você quiser, irmão. Quando você quiser, a hora que você quiser. Entendeu? É o seguinte, sabe que, ó, tipo, tá machucado num dia, no outro dia fico bom, treina a hora que quer, faz o que quer. Aí o Mano veio e deu no meio. Aí o que aconteceu? Isso aí agora que foi o final que aconteceu com o Mano. E tomou uma atitude certinha, porque esse cara é mascarado, nojento, um cara que jogou 2 Copas do Mundo, não jogou nada nas 2 Copas do Mundo, gordo. Grande maioria dos jogadores foram a favor, concordaram com o Mano Menezes e com a diretoria do Fluminense para a saída do Marcelo. Mancha a imagem do Marcelo, sim, como jogador, como ídolo, que o Marcelo é um cara marrento. O Marcelo é um cara arrogante. Ele pegou um pouco de um ar superior. Já foi, inclusive, marrento comigo, tá? Então eu sei. Quando eu falo é porque eu sei. O Marcelo é um cara nojentinho. O Marcelo não é a humildade que ele finge ser diante das câmeras, tá? Primeira coisa, ele finge ser um cara humilde, ele finge ser um cara simples na frente das câmeras, mas atrás das câmeras a gente já viu várias vezes que ele não é. Primeiro foi aquele vídeo dele tirando a mão do torcedor do ombro dele, que foi um absurdo. Por que ele é intocável? O torcedor é quem fez o Marcelo virar ídolo, é quem fez o Marcelo ganhar dinheiro. Se não fosse o torcedor do Fluminense, nem pro Real Madrid ele ia. E aí o cara ingrato, arrogante, marrento, que vai tirar foto com o torcedor e pede pra ele tirar a mãozinha do ombro, não me encosta, ridículo. Bom, primeiro teve aquele episódio do torcedor, depois uma crianças gritando pro Marcelo, né? Pedindo autógrafo e o Marcelo ignorando. É um cara marrento. É um cara, pra mim, asqueroso, né? Que se acha que tem o rei na barriga. O atleta Marcelo já não tinha bom relacionamento nos bastidores do CT do Fluminense, acumulando desentendimentos e atitudes de desrespeito com funcionários e comissão técnica, que Marcelo buscava regalias, acreditando ter o seu talento como um álibi. O Marcelo falava mal do Mano Menezes pelas costas. O Marcelo ficava tentando fazer intriguinha, falando mal do treinador, falando mal da comissão técnica. Então o Marcelo, ele fazia intriga nos bastidores,
falava mal do Mano Menezes nos bastidores, e isso não agradava grande parte da comissão técnica, claro, que era a comissão técnica do Mano Menezes, e também dos funcionários. Então, muita gente começou a ter pé atrás com o Marcelo, que o grupo não aguentava mais os pequenos problemas do Marcelo. Ou seja, foi uma gota d'água. Não foi só o Mano, quase ninguém mais aguentava o Marcelo no Fluminense pela sua arrogância, pelo seu jeito reclamão, pelo jeito de ter o rei na barriga, e isso eu sempre falei aqui. Eu nunca tive medo de criticar o Marcelo, e só agora a imprensa está tendo coragem para criticar. Eu sempre falei, fui xingado, muita gente dizia que era perseguição. Não é perseguição. É porque eu sei a pessoa que é o Marcelo. E o que dizer sobre o desentendimento envolvendo Marcelo e os outros jogadores? De acordo com uma reportagem do Globoesporte.com, os jogadores mais experientes do Fluminense teriam se reunido com membros da diretoria para expressar seu apoio à demissão de Marcelo. O comprometimento do jogador, que vinha sendo questionado especialmente num momento delicado em que o clube enfrenta o Z4, teria sido o principal motivo para esse pedido de saída. Embora algumas manifestações públicas tenham surgido em defesa de Marcelo, nos bastidores o clima era outro. Os atletas mais veteranos fizeram críticas abertas ao camisa 12 e pressionaram para que ele fosse desligado da equipe. Após o anúncio de sua demissão, Marcelo quebrou o silêncio nas redes sociais. O jogador fez questão de desabafar, afirmando que estava passando por um momento difícil e comentou enigmático: "A verdade é como o sol, sempre aparece. Essa treta não é de agora. Dá uma olhada no que já aconteceu entre Mano e Marcelo nos tempos da seleção brasileira." Então, do Marcelo, né, ela engloba tudo aquilo que se pensa sobre postura também para estar na seleção brasileira, né? E não quer dizer que você não possa de novo corrigir isso e lá na frente repensar algumas coisas que você fez, porque para mim e para todos os brasileiros, a coisa que existe mais importante de futebol é a seleção brasileira. E eu quero que todos os jogadores sintam exatamente isso em relação à seleção brasileira. Eu acho que foi a melhora dos últimos tempos. Nós já passamos um período onde a gente conviveu com algumas coisas de alguns, não oficialmente, mas extraoficialmente, relutando da convocação, mandando, né, mensagens ou avisos e coisa e tal. Se eu começar a abrir mão disso no início de um trabalho, isso não vai terminar bem. E eu quero que termine bem. Mas você sentiu isso, né, no Marcelo, então? Sentiu que ele não dá essa valorização à seleção que você espera? Não, eu não gosto só de sentimentos, eu me apoio em fatos. Né? Eu fiquei na Europa pós-jogo. Você teve fatos suficientes pós-jogo da Escócia, e algumas coisas que eu vi comprovaram aquilo que a gente estava pensando sobre. Seria verdade que chegou meio que sem querer um e-mail na sua mão, que não devia ter chegado na sua mão? Chegou. Então vamos deixar... Não, é importante isso, né? A gente não aborda todas as questões. Você decide até onde vai no assunto, porque... a gente não aborda todas as questões. Ao jogador. Mas ninguém pega e abre mão de um jogador que está jogando o que ele está jogando. O que Marcelo está jogando, simplesmente porque você não tem simpatia ou você tem mais simpatia por as coisas. Vou repetir, as questões são muito mais sérias e muito mais responsáveis, e a gente está aqui para fazer o melhor. O Mano não vai falar, mas me perdoa. O Mano não vai falar, mas eu acho que a gente tem que esclarecer. Se eu tiver errado, ele me corrige. O Marcelo teria ou estava dizendo que teria algum problema físico e pediu, então disse que não poderia jogar, e depois chegou ao conhecimento do Mano um e-mail que ele passou e endereçou errado, ou teria alguém passado por ele endereçado errado, que ele dizia ao time do Real Madrid: ó, já resolvi aqui, já posso ir para aí jogar aí. É mais ou menos por aí? Quase isso. E aí, fãs de esporte, a situação entre Marcelo e os jogadores do Fluminense é, sem dúvida, uma das polêmicas mais intensas do clube nos últimos tempos. A acusação de falta de comprometimento feita por jogadores mais experientes e a exigência pela demissão de Marcelo expõe um ambiente de tensão nos bastidores, especialmente em um momento tão delicado, com o Fluminense enfrentando a luta para se manter fora do Z4. Parece que a história vai além de uma simples fase ruim,
refletindo questões de comportamento e postura que já acompanharam Marcelo antes, inclusive na seleção brasileira, como alguns relembraram. Essa treta revela como a imagem e o comprometimento de um jogador são analisados e julgados por colegas e torcida, principalmente em tempos de dificuldade. Marcelo, que já conquistou tanto no futebol, parece estar passando por um momento em que seus colegas não veem nele o mesmo comprometimento necessário para o Fluminense sair dessa fase. No entanto, sua declaração dizendo que a verdade é como um sol, sempre sairá mostra que ele não concorda com as acusações e ainda acredita em seu lado da história. O que vocês acharam dessa polêmica envolvendo Marcelo? Quero saber da opinião de vocês. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica. E se você não viu o bate-boca entre Hulk e Batalha após a derrota para o Flamengo, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.